Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento, né? Da aula, dando continuidade à parte gramatical. Dando sequência de concordância, né? Verbal, parte 2, aula 50. 50.1, amadinho. Exato. E aí, pessoal, bem tranquilo, tá? Vocês viram a primeira parte, agora vem a segunda. Com calma, rabisquem o caderno de vocês, porque é bacana quando você coloca ali aquilo que você entende, vai circulando, vai grifando, para que na avaliação você esteja ali com o seu conteúdo tranquilo. Exatamente. Então, como eu sempre falo, né? Mais um conteúdo, amado, para você armazenar no seu HD. Exato. Vamos lá, então. Aqui nós temos um texto de Luiz Fernando Veríssimo, 2 mais 2. O Rodrigo não entendia por que precisava aprender matemática, já que a sua mini calculadora faria todas as contas por ele, pelo resto da vida. E então a professora resolveu contar uma história. Contou a história do supercomputador. Um dia, disse a professora, todos os computadores do mundo serão unificados num único sistema. E o centro do sistema será em alguma cidade do Japão. Todas as casas do mundo, todos os lugares do mundo terão terminais do supercomputador. As pessoas usarão o supercomputador para compras, para recados, para reservas de avião, para consultas sentimentais, para tudo. Ninguém mais precisará de relógios individuais, de livros ou de calculadoras portáteis. Não precisará mais nem estudar. Tudo que alguém quiser saber sobre qualquer coisa estará na memória do supercomputador. Ao alcance de qualquer um, em milésimos de segundo, a resposta à consulta estará na tela mais próxima. E haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver, desde lavatórios públicos até estações espaciais. Bastará o homem apertar um botão para ter a informação que quiser. Um dia, um garoto perguntará ao pai: Pai, quanto é 2 mais 2? Não pergunte a mim, dirá o pai. Pergunte a ele. E o garoto digitará os botões apropriados e no milésimo de segundo a resposta aparecerá na tela. Então o garoto dirá: como é que eu sei que a resposta é certa? Porque ele disse que é certa, responderá o pai. E se ele estiver errado? Ele nunca erra. Mas se estiver? Sempre podemos contar nos dedos. O quê? Contar nos dedos, como faziam os antigos. Levante 2 dedos. Agora mais 2, viu? 1, 2, 3, 4. O computador está certo. Mas, pai, e 362 vezes 17? Não dá para contar nos dedos, a não ser reunindo muita gente e usando os dedos das mãos e dos pés. Como saber se a resposta dele está certa? Aí o pai suspirou e disse: jamais saberemos. O Rodrigo gostou da história, mas disse que quando ninguém mais soubesse matemática e não pudesse pôr o computador à prova, então não faria diferença se o computador estava certo ou não, já que a sua resposta seria a única disponível e, portanto, a certa, mesmo que tivesse errada. E aí foi a vez da professora suspirar. A crônica bem bacana nesse texto, né? Quem de vocês que faz uso, né, da calculadora? Pois é, alguém conta aí nos dedinhos, né, a tabuada, eita. Vamos lá, Maurício, Lúcia, olha só, vamos denunciar. O que é um sujeito composto? Eita, e Davi, agora? vamos lá.
conversando aqui com vocês. Falamos então do sujeito simples, e aí falamos também lá do núcleo do sujeito simples. Quando é que eu tenho sujeito simples primeiro ano? E aí depois que eu já sei qual é o sujeito simples, como é que eu faço para identificar o núcleo dele? Ficou lá atrás, né? Agora é o sujeito composto. Como é que você aí identifica? Então, lembra da aula? Já estou. Você já construiu o seu conceito, você fez o seu mapa mental. Então, quando que eu tenho um sujeito simples? Quando apresenta apenas um núcleo, uma palavra principal. Tá certo? Quando que eu tenho um sujeito composto? Quando apresentar mais de um núcleo. Então, a concordância verbal vai ser agora, Alessandra, com o sujeito composto, pessoal. Então, Simples ficou de lado e agora vamos para uma nova performance, tá? Então, Sujeito vamos composto. Que vamos, de olho aqui na tela. Vamos lá. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um, né, núcleo do sujeito, que é o termo mais importante, né, o significativo. O arroz e o feijão são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Então, nós temos aqui, né? Qual é o sujeito da oração? Arroz e o feijão. Quais são as palavras principais? Núcleo. Ó, então, você vai só, ó, arroz, feijão. Beleza? 2 núcleos, tem um sujeito composto. Café e televisão tiram o sono. O que tira o sono? Café e televisão. Já sabe que aí é o sujeito. Qual é a palavra principal? Núcleo, café e televisão. Beleza? E aí nós temos agora eu, tu e ele comparecemos à reunião no dia e horário combinados. Nós temos também, né, o sujeito composto, porque nós temos aqui 3 pessoas, né? O eu, o tu e ele. Prestando atenção aqui, é muito importante. Se eu tenho mais de uma pessoa diferente, está incluso o eu, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural, porque o eu é a primeira pessoa do singular. Mas só que não aparece ele sozinho, aparece o tu, que é a segunda, e o ele também. A professora e os alunos visitaram a feira de exposições. Então, aqui nós temos o núcleo professora e alunos. Se eu fosse substituir professora, por qual pronome seria substituído? Qual pessoa? Ó, professora e alunos. Então, vou colocar eles, né, visitaram a feira. Então, o verbo aí, amados, está na terceira pessoa do plural, tá bom? Mas só que eu tô falando aqui, nós estamos falando do sujeito composto. Qual é o núcleo? Por que está no plural? Porque apareceu professora e apareceu alunos. Agora nós temos a Ana vai à festa sozinha. Então, o sujeito é Ana e o núcleo, Ana. As amigas vão à festa sozinhas, né? Então, vamos lá. E aí? Quem é o sujeito? Quem vão à festa? Amigas. Agora preste atenção. Agora aqui que são elas. Você observou que eu tenho aqui a Ana vai à festa. Ana é uma palavra, é o núcleo do sujeito, né? A palavra principal. Está aqui. Então, eu posso trocar ela vai à festa. Então, o verbo ir está na terceira pessoa do singular. Presta atenção. Agora, aqui no outro exemplo, eu tenho aqui, as amigas vão à festa. O que eu tenho um sujeito, como o núcleo do sujeito? Amigas. E você percebe que amiga está pluralizada, mas só que é uma palavra, tá certo? Uma palavra só, olha, ó, sendo pleonástica aqui, ó, uma palavra. Então, só tem o núcleo. O sujeito é amigas, o sujeito tá o quê? Simples, tá bom? Não é porque tá no plural que vai ser sujeito composto. A diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto é o quê? Núcleo. Está Exatamente. No núcleo, tá bom? A quantidade. Se apresentar apenas o núcleo, já sabe que o sujeito é simples.
Se apresentar mais de uma palavra como núcleo, já sabe que o sujeito é composto. Então, vejam bem, o fato de estar no plural não quer dizer que o sujeito seja composto. É importante ficar atento a este detalhe aqui. O que importa, pessoal, é o núcleo, ou seja, o número de palavras e não o número de pessoas que a palavra subentende. Apesar de amigas indicar mais do que uma menina, não quer dizer que o sujeito seja composto, tá? Agora, quando o sujeito é coletivo, né? O verbo acompanha o número do substantivo coletivo, tá? Até reforçando para vocês aqui que a gente trabalhou lá a concordância do sujeito simples na nossa primeira aula de concordância. Então, aqui, o bando perturbou a pacata cidade. Qual é o sujeito? O bando, tá certo? Qual é o núcleo do sujeito? Só bando. Então, eu falo, ele perturbou a pacata cidade. O verbo perturbar está na terceira pessoa do singular, tá certo? E a palavra está no singular também, só é um núcleo. Agora nós temos aqui, os bandos perturbaram a pacata cidade. O que nós temos aí como núcleo? Bandos. Muito bem. Aí, se eu for substituir pela pessoa do discurso, qual seria? Eles. Eles é o quê? Terceira pessoa do plural. Agora, observe o verbo. Como que ficou? Perturbaram. Terceira pessoa do plural, fazendo a concordância com o núcleo do sujeito. Se o coletivo vier especificado por um adjunto adnominal, o verbo pode concordar com o substantivo coletivo ou com o núcleo do adjunto adnominal. Então, nós temos aqui, no primeiro exemplo, a multidão de fanáticos, torcedores, aplaudiu a linda jogada. Então, aí tem um núcleo que é a multidão. Vamos fazer um círculo na palavra multidão, que é o núcleo. Aqui. E, ó, olha a seta que chegou lá no verbo. O verbo, ó, tá no singular. Tá certo? Na terceira pessoa do singular, fazendo a concordância com a palavra multidão, que é o núcleo do sujeito. Já no segundo exemplo, nós temos o seguinte. A multidão de fanáticos, torcedores, aplaudiram a linda jogada. Aqui apareceu a parte especificada, que é de fanáticos, torcedores, tá bom? Que é o adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? É aquela palavra que fica próximo do nome. Junto, nome. Então, aqui é a parte especificada e tá no plural. Então, vai ficar no plural o verbo, tá bom? Sujeito composto resumido por um indefinido. Ele concordará com o pronome. Então, alunos, vamos lá. Mestres, diretores. Ninguém, olha aqui, faltou. Então, o que você observou? Aqui eu tenho um sujeito composto, mas ele foi resumido por um pronome indefinido. Que é um pronome definido aqui, ó, o ninguém. Ó, aqui eu tenho um sujeito composto porque eu tenho alunos, tenho mestres e tenho diretores, que são núcleos do sujeito composto. Mas em seguida apareceu o pronome indefinido. Então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, tá certo? Os utensílios, os móveis, a roupa, tudo estava fora do lugar. Acontece a mesma coisa aqui. Eu tenho um sujeito composto, mas apareceu o pronome indefinido. Fica na terceira pessoa do singular. Alunos, mestres, diretores, todos foram ao casamento. Mas prestem atenção, amadinho. Eu tenho um sujeito composto, mas só que agora o pronome indefinido veio o quê? Pluralizado. Ó, todos. Então, o que diz aí? Vai concordar com o pronome. Então, ficou aí na terceira pessoa do plural.
Simples assim. Vamos que vamos. Agora, pessoal, quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada, e aí nós temos cerca de, mais de, menos de, perto de, seguidas de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Então, mais de um atleta Aqui. estabeleceu. Cadê o substantivo? Um atleta. Ó, atleta e é um substantivo. Ó, o verbo, ele tá no singular. Ó, o verbo também vai ficar no singular, tá certo? Agora, cerca de 1.000 pessoas, olha aí o substantivo pessoas, 1.000 pessoas, participaram da manifestação. Por que que ficou no plural? Porque a parte está o quê? 1.000 pessoas, está pluralizada, Aqui, né? esse. Certo? Então, fica na terceira pessoa do plural. Isso. Próximo. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Então, alunos está pluralizado e fica na terceira pessoa do plural. Só observar. Na primeira, ficou no singular, porque atleta está no singular. Na segunda e terceira ficaram no plural, porque as palavras estão no plural. E aí nós temos o que mais? Quando a expressão mais de um se associar a verbos que exprimem reciprocidade, o plural torna-se obrigatório. Então, Mais de um aqui, colega se ofenderam. Se ofenderam um, ofendendo o outro, né? Isso. Na tumultuada discussão de ontem. Porque os dois, né, estavam se ofendendo. Ofenderam um ao outro, né? O que é recíproco? Tá certo? Vocês conhecem o significado da palavra Vamos mostrar aqui para eles, ó. É, porque assim... Para poder entender essa questão, gente, né? a língua portuguesa é assim. Para que eu consiga avançar, eu preciso entender aquilo que eu estou lendo. Então, ali está escrito reciprocidade. O que é reciprocidade? Então, vamos lá, vamos mostrar aqui. As professoras se abraçaram. O que está acontecendo aqui? Ó, olha aí. Eu abraço a Alessandra me abraça ao mesmo tempo. Isso é recíproco. Se fosse dar... Se fosse o contrário. Porrada. Só um abraço, aí Não é fica só ali. um abraço. E esse abraço aí não foi recíproco. Tá certo? Olha só. Assim, vamos ó, lá. Eu vou te abraçar. Vai. É recíproco isso? Tem, gente, aqueles abraços assim que você vai, né? Aí não há reciprocidade. Entenderam? Então, isso é reciprocidade. Aí deve ficar no plural, tá certo? Vamos dando sequência, então, essa questão da concordância com o sujeito composto, beleza? Vamos lá, mais uma aqui para vocês, de olho aqui na tela. O que está dizendo aqui, né? Aí aparece as palavras que são substantivos, né? Que são usadas no plural, como acontece aqui, ó. Os Estados Unidos possuem grandes universidades. A palavra Estados Unidos é um nome próprio e ela sempre é pluralizada. Mas se aparecer determinante, qual é o determinante? O artigo. Aqui. Ó, os Estados Unidos possuem grandes universidades, tá bom? Se for determinada, o verbo fica no plural, tá bom? Alagoas impressiona pela beleza das praias. Olha só, Alagoas não apareceu determinante, então vai ficar na terceira pessoa do singular. As Minas Gerais são inesquecíveis. Ó, Minas Gerais também, nome próprio, ó. Só que ela apareceu com determinante, com artigo aí. As Minas Gerais. Então, o verbo vai fazer a concordância, vai ficar no plural. Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. E agora é o seguinte, pergunto a vocês. Por que ficou produz, amadinhos? Digam. Agora é a hora da verdade. Vamos lá? Por quê? Se ali em cima eu tenho plural, por que aqui embaixo não?
E aí, ó, Minas Gerais, substantivo coletivo, que sempre vai ser escrito no plural. Uhum. Por que que ficou produz? Porque, amadinho, não apareceu determinante Aqui. antes da palavra, do nome, tá bom? Então, fica na terceira pessoa do singular. Agora, os sertões, olha só, os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Então, vamos aqui, Alessandra, né? Vamos ler a regrinha para ele que a gente falou e não falou da regrinha, assim, ela completa. Olha só. Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando-se em conta a ausência ou a presença de artigo. Sem artigo, o verbo fica no singular. Com artigo, o verbo tem que ficar no plural. Exato. E aí vocês lembram, pessoal, o que é o artigo? Lembra lá aquela aula? Exatamente, aí, ó. Rapidinho, né? Só para relembrar. Isso, aí nós temos também uma, que mais? Uns e umas. E assim, só relembrando. Só relembrando, ó, tá? a classe gramatical aqui. Agora, quando o sujeito é um pronome interrogativo. Eita! O que é um pronome interrogativo, professora? E agora? Né? Um pronome definido. Meu Deus! Não acredito não, hein, amadinho? Ó, indefinido no plural. Quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, seguido por de nós ou de vós. O verbo pode concordar com o primeiro pronome, na terceira pessoa do plural, ou com o pronome pessoal. Olha aqui. Quais de nós são ou somos capazes? Aí você vai ver qual é o pronome interrogativo, quais, tá bom? Aí, ó, qual é o pronome pessoal? Nós. Nós é da primeira pessoa, tá certo? Primeira pessoa do plural. Do plural, sempre lembrando. Somos é da primeira pessoa do plural. Ok. Próximo. Alguns de vós sabíeis do caso? Então, aí você tem aqui, ó, sabiam, tá na terceira pessoa do plural, e sabieis, tá na segunda pessoa do plural, tá certo? Quando eu falo sabiam, tá concordando com o pronome indefinido, alguns. Quando eu falo sabieis, tá fazendo a concordância com a pessoa do discurso, a segunda pessoa. Vários de nós propuseram ou propusemos sugestões inovadoras. Então, se concordar, o nós, ela é em qual pessoa? Na primeira pessoa. Então, qual é o verbo que está na primeira pessoa? Propusemos. Agora, vários de nós propuseram, está na terceira pessoa. Quando eu falo propusemos, primeira pessoa. Bom, fizemos uma troquinha aqui, mas dá para consertar rapidinho. Propusemos. Primeira pessoa do plural e propuseram terceira pessoa. Agora explicando aqui. Quando tá na terceira pessoa, tá fazendo a concordância com o pronome indefinido, ó, vários. Então, terceira pessoa fazendo concordância com o pronome indefinido. Propusemos, tá fazendo a concordância com o nós, que é a primeira pessoa do discurso, certinho? Vamos embora. Nos casos em que o interrogativo ou o indefinido estiver no singular, o pronome, tá? O verbo ficará no singular. Olha. Qual de nós é capaz? Algum de vós fez isso. Então, olha só, ele está no singular. Por que ficou no singular? Porque está fazendo a concordância com o interrogativo. Ó, qual? Tá no singular. Então, o verbo vai ficar no singular. Não vai fazer a concordância com a pessoa verbal, tá? Que é o nós aí, com o pronome. Ó, algum de vós fez isso. O algum não tá no singular, então o verbo também vai ficar no singular. Então, isso que você tem que anotar. Amados, Aí no cantinho anotem. do seu caderno. Então, olha só. Anotar. Quando o pronome interrogativo ou indefinido estiver
no singular, o verbo vai ficar no singular. Simples assim. Agora, a concordância verbal, casos de sujeito composto. Todos têm os casos, né? Então, vamos ver aqui. Sujeitos compostos por núcleos sinônimos. Diante de tal ocorrência, o verbo, ele tanto pode permanecer no singular ou também ele pode ser pluralizado. Carinho e dedicação caracteriza o perfil materno. Então, nós temos aqui duas palavras, né? Que são sinônimas. O que é sinônimo? São aquelas que têm significados Lembram semelhantes, aí? né? Sinônimos? Parecidos, né? Então, eu posso colocar carinho e dedicação caracteriza ou carinho e dedicação caracterizam. Aqui. Pode ficar, porque aqui é aceito, porque é um substantivo formado por núcleo sinônimo. Aí abaixo nós temos descaso e desprezo marcam o seu comportamento. Descaso e desprezo marca o seu comportamento. Lembrando aí do sinônimo descaso e desprezo. Quando o sujeito é composto por núcleos dispostos em gradação. Olha só, o verbo pode ficar no plural ou concordar com o último núcleo do sujeito. Apareceu aí 2 pontinhos, só para reforçar, né? Que é o ponto final, tá bom? Só para não esquecer. Dias, horas, minuto, segundo, parecem intermináveis à sua espera. Viu só? Ou você vai aqui, ó, dias, horas, minutos, segundo, parece interminável à sua espera. Então, olha só, o verbo, ó, se ó, ficou intermináveis, ficou parecem, ficou interminável, ficou parece. Com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfazem. Viu só? Ai, que chique se alguém falar assim. Que lindo, né? Ó, com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfaz. Eita. Viu só? Então é aceita aqui, tá Mesma bom? Pode coisa. concordar? Agora vamos lá, tomando nota, amadinhos. Próximo passo. Agora nós temos os núcleos formados pelos termos ou e nem. Mediante tal aspecto, se a declaração contida no predicado pudesse atribuir a todos os núcleos, o verbo vai permanecer no plural. Se esta se referir a somente um deles, ou seja, se forem excludentes, o verbo permanecerá no singular. Então nós temos aqui, ó, você ou sua irmã poderão ser vencedoras na competição. O que você observou? Você ou sua irmã. Ou seja, não tem aquele sentido de excluir ninguém. Exato. Então, sim, de inclusão. Então, o verbo ficou o quê? No plural. Nas eleições estudantis, o diretor ou o secretário será escolhido. Agora, amadinhos, qual foi o sentido aí, né? Ou um ou outro, né? Tá te dando uma alternativa. Então, o verbo ficou no singular, então um vai ser excluído, tá certo? E por isso que faço a questão de excludente, né? Que um vai ser excluído, um vai ser escolhido, tá bom? Nem Berlim, nem Moscou sediará a próxima Copa. Então, ó, uma ou outra. Quando tiver no singular, já sabe que um tá te dando uma opção de escolha. Quando o verbo aparecer no plural, porque não tá com sentido de excluir ninguém. Vão tomando nota. No caso de haver sujeito constituído de pessoas gramaticais distintas, o verbo necessariamente deverá permanecer no plural, obedecendo a 2 critérios básicos. Então, nós temos aqui, ó. Aqui, caso haja a primeira pessoa, que a gente falou lá naquele outro exemplo, né, anteriormente, essa prevalecerá
sobre todas as outras. Então, apareceu a primeira pessoa, já sabe que vai ficar na primeira pessoa do plural. Então, eu tenho aqui, eu, tu e ele comparecemos à reunião no dia e horário combinado. Ó, apareceu a primeira pessoa, ó, mas eu tenho aqui, ó, tá bom? Ela vai estar no comando, então vai ficar na primeira pessoa do plural, tá bom? No caso de haver a segunda pessoa, presta atenção, o verbo poderá flexionar na segunda ou terceira pessoa. Como quem é a segunda pessoa aqui? Eu tenho um tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa, né? Assim? Então aqui, vós sois meus convidados de honra nesta noite. Se apareceu o tu, que é a segunda pessoa, aqui, ó, ficou na segunda pessoa do plural. Tu e ele, vou colocar aqui, segunda e terceira, e aqui ficou o quê? Terceira pessoa do plural. Gente, que letra linda! Maravilhosa! Vamos lá, amadinhos! Seguindo, então, no caso de haver o sujeito composto, constituído de palavras sinônimas ou ordenado em gradação, o verbo pode tanto permanecer no singular, quanto também ir para o plural. O desespero, os gritos, a correria de um lado para o outro incomodaram os moradores. Aí você percebe, né, que tem palavras sinônimas, né? Desesperos Aqui. e gritos, né? Pode aparecer no plural ou pode aparecer no singular, tá bom? Como no segundo exemplo. Sujeito depois do verbo. Quando o sujeito vem depois do verbo, existem então duas possibilidades. Quais são elas aqui? Primeiro, o verbo pode ir para o plural. Nada disseram patrão e empregado. Olha só, então aqui, ó, disseram. Esse aí tá fazendo a concordância com o núcleo do sujeito, né? Patrão e empregado. Ou então vai fazer a concordância com o mais próximo, o núcleo mais próximo. Ó, nada disse patrão e empregado. Então, por que ficou esse disse aí, o verbo no singular? Porque está concordando com o núcleo mais próximo. Qual é o núcleo mais próximo? Patrão. Se ficar no plural, faz a concordância com patrão. Vamos aqui, ó, ficou no plural, fazendo a concordância com os dois. Olha aqui que lindo, meu Deus do céu. Ficou no singular. Ondinha vai fazer a concordância com o mais próximo, tá certo? Belezinha? Fácil assim? Eita! Olha só que chegou aqui, Alessandra. Agora é uma atividade. Será que eles vão? E aí, gente, vocês estão cansados? Digam aqui pra gente. Tá tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar a questão da concordância agora com o sujeito, concordância verbal com o sujeito composto? Tem que ter uma atividade agora, né? Interativa. Respira e aí pega teu colega aí do lado e vamos fazer. É pra pegar, assim, ó, parceria. Responder junto, não é pra pegar a cola do outro, não. É, gente, assim, junta aqui. Maria, vem cá. A gente sempre tem um colega parceiro de estudo, não tem? Cada um tem na sala de aula. Quem é seu parceiro? Já junta aí e vamos você ver. aí no fundão. Presta atenção, menino. Larga esse celular. Né? Então vamos lá. Eu não tô vendo nenhuma fumacinha na cabeça, Alessandra. Então tá tudo certo, então, né? Vamos lá, a atividade. Nós temos aqui o seguinte, né? Sobre a concordância verbal, você vai analisar as orações e vai responder se está certo ou errado. Mas é só porque é aqui, amadinho. Medo e terror nos acompanha sempre. Medo e terror nos acompanham sempre. E aí? Qual que é a certa, qual que é a errada? Pode colocar aí. Vamos lá? Rapidão, Davi, rápido, Letícia, Lucas, Brian, ó, Kedman, eita, Karen,
Eita, turminha boa! Vitória, João, Henrique. E agora, gente, veja, as orações estão corretas. Sinônimos ou semelhantes? O Né? verbo, ele poderá o quê? Ficar tanto o que no singular ou Quanto? no plural. Por isso que é a letra C. Estão corretas, tá bom? Porque medo, terror, tá certo? São palavras sinônimas. Eu posso usar Aqui, ó. quando eu tenho núcleos, né? Com o mesmo significado ou parecidos, palavras sinônimas, eu posso colocar o verbo no plural ou o verbo no singular. Faz a concordância, medo e terror nos acompanha, ó, o verbo ficou no singular. Medo e terror nos acompanham. Belezinha? Tem mais? E no caso abaixo, a frase está certa ou errada? Grande parte dos melões vendidos está madura. Eita, eita, E agora, eita. José? Certo ou errado? Grande parte dos melões vendidos está madura. Vamos que vamos. Olha lá, tô vendo fumacinha, Alessandra, na cabeça agora. Estão lá grifando, separando. Então, a frase está certa e possui outra possibilidade de concordância. O sujeito é grande parte dos melões. O núcleo é parte e dos melões. É o adjunto adnominal. Nessa frase, o verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Então, o que que você... Por isso que ficou, tá? Se tivesse concordando com a parte especificada, né? Dos melões, o que que ia ficar? Estão maduros. Como ficou a concordância com a grande parte, com a palavra parte somente, que é o núcleo, aí vai ficar está madura. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal ela está inadequada segundo a gramática normativa. Então, nós temos aqui A, dormiu o bebê e a mãe. B, enfrentou-se o leão e o elefante. C, nem o suco de maracujá, nem um sedativo me mantiveram calmo. E a letra D, nenhum nem o outro compareceu à reunião. E, motorista de ônibus, motorista de caminhão, ninguém aderiu à greve. Eita, amados, aqui, Alessandra, se prestar atenção na aula lá dos tipos de sujeito, eles não vão errar. Porque aqui dá para juntar duas regras, dois conceitos. Vamos ver aí. Então, vamos lá. Ó, dormiu o bebê e a mãe, posso deixar assim? É claro que eu posso. Eu posso quando o sujeito mais composto aparecer depois do verbo, ou vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Exato. Lembra disso? Agora, na letra B, por que a B é a correta? No caso assim, que tá aí a correta para marcar, tá, gente? Não tá dizendo que a concordância está Aqui, correta. Ela ouve que ela está inadequada. Por quê? Aí eu tenho o verbo enfrentar, mais o pronome apassivador. Eita, professora, que é isso, amada? É quando eu tenho, né, dá oportunidade para você transformar para a voz passiva. E aqui, o se, eu tenho, qual é o sujeito aí? O leão e o elefante. Ó, enfrentaram-se o leão e o elefante. O sujeito está composto. Então, aí aceita a terceira pessoa do plural, tá bom? E aí tá na terceira pessoa do singular. Por isso que é a letra B. E aqui, na C, está correta. Tá bom? E as demais também. Também. E aí, acertaram todas? Vamos que vamos, então. Agora para o nosso momento de trabalhando gênero. Hora de produzir. Agora é com vocês, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão construir a capa de livro da unidade 2, certo? Exato. Olha só.
texto verbal e não verbal, do conteúdo estudado, de concordância verbal. Você vai caprichar. Eu já vi, né, algumas coisas assim, por exemplo, lá a gente fazia um mapa mental, mas só que você vai fazer uma capinha deste conteúdo, tá bom? Bem ilustradinha. Ah, aqui o livrinho só de concordância verbal. Se você quiser acrescentar a parte 1 da concordância verbal com o sujeito simples, Também não tem não tem problema, né? tá certo? Se você quiser fazer este livrinho, mas é uma capa bem bonitinha, tá bom, amadinho? Só com o conteúdo, né, da aula, sem problema algum, tá bom? Capricha lá, concordância verbal e o conteúdo dentro, certinho? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente retorna com a nossa revisão. Tchau, tchau, pessoal.